para vocês, tchutchuscos, né? E vamos começar. Minha internet está caindo, está oscilando. Se cair, aí eu atualizo para vocês, porque eu estava dando aula para o terceirão, assim, eles estavam tão quietinhos, tanto no chat quanto, né, na aula. Falei, cara, será que caiu tudo e eu não estou vendo? O que será que aconteceu, né? Bem no fim, eles é que estavam muito quietinhos mesmo. Então, vamos começar lá. A número 1 vai falar da Revolução ali então, de 48 e 30, mas vamos lá. Os homens que, naquele momento, estavam encarregados de pôr termo à Revolução de 1848 eram precisamente os mesmos que fizeram a de 30. O que distinguia ainda entre todos os acontecimentos que se sucederam nos últimos 60 anos na França foi que ela não teve por objetivo mudar a forma, mas alterar a ordem da sociedade. Não foi para dizer a verdade, uma luta política, mas um embate de classe. Havia-se assegurado às pessoas pobres que o bem dos ricos era de alguma maneira o produto de um roubo cujas vítimas eram elas. É preciso assinalar ainda que essa insurreição terrível não foi fruto da ação de certo número de conspiradores, mas a sublevação de toda uma população contra outra, né? Que é o texto que a gente tem aqui. Vamos lá. Então, falando dessa revolução, né? Desse momento histórico da França. A revolução limitou-se em 1848 a apelos políticos no sentido de a classe burguesa, líder do movimento, atrair as classes populares para a luta contra o absolutismo do Carlos X, usando as ideias liberais como combustível para a implantação do Estado liberal. A Revolução de 1848, liderada pelos homens de 1830, isto é, a classe burguesa, tinha como maiores objetivos a queda de Luís Bonaparte e a vitória das ideias socialistas pregadas nos banquetes e nas barricadas contra o rei e contra a nobreza. A Revolução de 1848, influenciada pelo socialismo utópico, significou a luta entre a classe burguesa, líder da Revolução de 1830, e as classes operárias, que cada vez mais organizadas na campanha dos banquetes e nas barricadas, forçaram a queda do rei Luís Felipe. Os líderes revolucionários de 1848, os mesmos da Revolução de 1830, sob forte propaganda das ideias liberais e influenciadas pela luta política, convocaram e obtiveram o apoio das classes populares no parlamento contra o rei Luís Felipe. O rei Luís Felipe, no trono francês entre 30 e 48, foi derrubado por uma bem orquestrada luta política no parlamento que uniu liberais e socialistas, vitoriosa por essa aliança, que formou o governo provisório e elegeu o presidente Luís Bonaparte. Bem enrolada, né, as questões. Fala aí, não é uma questão assim que você pode dizer assim, essa é facinho, eu vou tirar de letra. Qual vocês responderiam relacionando a de 30 e a de 48? Estou achando a apostila de vocês aqui. Qual que vocês relacionariam com a de 30 e a de 48, né? E que estaria mais correta? Responde lá. Você achou fácil, Bruno? Tá facinho? Tipo assim, né? O que fala? Presidente Luís Bonaparte, você eliminou. Então, você está eliminando a letra E, é isso que eu estou entendendo? Tipo, na tua análise, você eliminou. Tá, só que se você olhar na página, deixa eu ver aqui, ó.
22 da apostila, ele fala assim: nova carta estabeleceu mandatos presidenciais pelo período de 4 anos e o primeiro a ser eleito, Luiz Bonaparte. Então, ele foi eleito. Presidente Luiz Bonaparte. Então, esse não é o erro da letra E. Aonde que está o erro da letra E? Ela está errada, tá? Então, já falei para vocês, ela está errada. Mas aonde que está o erro dela? Uma bem orquestrada política no parlamento. Esse é o erro dela, porque se você olhar na página 21, o rei Luiz Felipe, ele abdicou, mas porque assim, ó, os revoltosos, que no caso são os dos banquetes, eles ergueram barricadas e enfrentaram as tropas reais. Então, esse foi o real motivo pela abdicação do rei Luiz Felipe, e não porque foi uma orquestrada política do parlamento. Então, eliminamos a letra E. Qual a gente elimina mais? O que vocês querem? Me ajuda aí, porque é vocês que vão estar achando os erros nas questões para a gente achar a resposta correta. Vou dar mais. O Matheus está escrevendo, vamos ver o que ele está escrevendo, daí eu já vou falar. D dá para eliminar. Por que nós eliminamos a letra D? Os líderes revolucionários, os mesmos da Revolução de 30, sob forte propaganda das ideias liberais, influenciados pela luta política, convocaram e obtiveram apoio das classes populares no parlamento contra o rei Luiz Felipe. A mesma questão da letra E, né, Matheus? Apoio das classes populares no parlamento. Né? Então, isso não aconteceu. Lembre, o rei Luiz Felipe ele era o rei burguês. Então, ele não tinha apoio de classe popular em parte nenhuma, muito menos no parlamento. Então, E, D, eliminamos. Vamos eliminar outra. O que a gente elimina? Qual outra nós eliminamos? Temos A, B e C para eliminar. Qual? Matheus eliminou a A. Por quê? Vamos lá. Por que a A está errada? Carlos X, na verdade, até o Carlos X ele era absolutista, sim. Mas, assim, o que ela está errada? Veja ali o comecinho. A Revolução limitou-se em 1848 a apelos políticos. Desculpa, gente. Não acho que agora nem para desligar. Só um pouquinho. Ui, agora caiu tudo. Ah, agora desliga sozinho, para não enxergo mais nada. Deixa quieto. Fica tocandinho ali e não consegui desligar agora. Que saco isso. Aê, parou. A Revolução limitou-se em 1848 a apelos políticos. Lembrem, né, que em 1848 foi aquela que derrubou o Luiz Felipe. Então, não foi só apelos políticos. A de 30 foi apelos políticos. Então, ela começa erradinha ali. Tá? O Adnei está falando, então, da letra C, que está errada por causa do cada vez mais organizadas. Vamos ver aqui, ó. A Revolução de 1848, influenciada pelo socialismo utópico, significou a luta entre a classe burguesa, líder da Revolução de 30, e as classes populares, que cada vez mais organizadas na campanha dos banquetes e nas barricadas, forçaram a queda do rei Luiz Felipe. Vamos lá para a página 21, gente. Veja lá.
Em 1847, grupos de oposição ao governo decidiram organizar encontros que ficaram conhecidos como banquetes, com a finalidade de discutir a crise econômica francesa e apresentar propostas para obter mais representatividade política. As ideias socialistas passaram a ser difundidas por setores de imprensa e por meio desses banquetes. Então, elas estavam organizadas sim, tá? Então, a letra C é a letra correta dessa questão, porque ela fala, né, então, que as classes populares estavam organizadas e que, inclusive, foram elas que forçaram a queda, né, a abdicação do rei Luís Felipe, tá? Tá lá na tua página 21. Depois, para você marcar lá as questões, para você encontrar as respostas, certo? Ok. Então, tá ok. Vamos para a próxima, questão número 2. Ao longo de 1848, o continente europeu passou por uma série de revoluções, configurando um momento que muitos historiadores vieram a denominar a Primavera dos Povos. Sobre esses movimentos, é correto afirmar que as revoluções de 1848 foram movimentos em defesa do retorno dos regimes monárquicos, uma vez que as tentativas de reformas políticas e econômicas de caráter burguês tinham fracassado e produzido uma grave crise econômica e social. Letra B. Esse conjunto de revoluções de caráter liberal e nacionalista foi iniciado com demandas por governos constitucionais e, ao longo do processo, trabalhadores e camponeses se manifestaram contra os excessos da exploração capitalista. Letra C. O movimento de 1848 deu prosseguimento às reformas religiosas, estendendo o protestantismo para a Europa centro-oriental e enfraquecendo a posição dos regimes autocráticos católicos em países da região como Áustria e Polônia. Letra D. A Primavera dos Povos está relacionada à publicação do Manifesto Comunista em fevereiro de 48 e com a organização de ações políticas revolucionárias de cunho anarquista, republicano e secular. Letra E. Essas revoluções estavam associadas às demandas burguesas por maior integração comercial e pelo fim das políticas mercantilistas intervencionistas ainda em vigor em países denominados pela velha classe política aristocrática. Então, vou voltar ali só para você ver a pergunta. Ao longo de 1848, esse movimento conhecido como Primavera dos Povos. Então, vai lá. O que é? Qual que é a mais correta? Ou a qual que elimina, assim, porque é muito ridícula? Que não tem nada a ver com o nosso assunto. Qual que a gente elimina, gente? B tá certa? Maria Fernanda tá chutando ou tá indo na ideia? Que não tem problema nenhum se tá chutando. Nós estamos aqui para revisar. Ah, tá indo na ideia. Foi lá e, tipo assim. Então, por que não é a letra A? Por que não é a letra A? Defesa dos regimes monárquicos. Show, Gabi. Defesa dos regimes monárquicos. 1848 é a revolução, é o início de uma revolução socialista. Então não tem nada a ver de defesa dos retornos monárquicos, né? Primavera dos Povos é uma revolta socialista. Tá. Então vamos ver por que a C. Vamos deixar a B, que a Maria Fernanda colocou lá. Vamos para a C. Por que a C não é a correta? O que está errado na letra C? O que tem de errado na letra C?
Fico esperando vocês me responderem. Protestantismo, né? Então, deu prosseguimento às reformas religiosas, estendendo o protestantismo para a Europa. Nada a ver, né? Em 1848, né, gente? Está bem fora do contexto. Então, eliminei a letra A, eliminei a letra C. E a letra D, elimina? Sim, por quê, Matheus? Sim, só sim não é resposta. Sim, por quê? Cunho anarquista, né? Então ele era de cunho socialista e não de cunho anarquista. Letra E, elimino ou deixo? Nós estamos B e D, B e E. Qual que eu elimino, a B ou a E? Qual que eu elimino, B ou E? Letra E. Por quê? Porque eu disse que a Primavera dos Povos ela foi um movimento, né, de origem socialista. Então, não estavam associados às demandas burguesas por maior integração comercial, bem pelo contrário, que é o que diz lá na letra B, né? Contra os excessos da exploração capitalista. Né? Essa é a ideia que acontece, então, na Revolução de 1848, a Revolução da Primavera dos Povos. Letra B de bola, ok? Se alguém quiser parar, fazer algum comentário, alguma coisa, a gente pode fazer, tá? Primeiro que tá aberto o teu microfone, ou se quiser fazer pelo chat também não tem problema nenhum, tá bom? Se não, vamos continuandinho aqui. Alguém quer falar? Não tem ninguém digitando. Então, para frente. Número 3. No contexto histórico da geração de 1848, a França tornou-se palco inicial e de expansão de revoltas em toda a Europa que enfraqueceram definitivamente os movimentos. Né? Então, a geração de 1848, a França tornou-se palco inicial da expansão de revoltas por toda a Europa, que enfraqueceram quais movimentos? Né? Então, os movimentos de 1848 vão enfraquecer quais movimentos? Dos liberais, que ganham força política com a restauração dos estados absolutistas, dos socialistas, que pregavam o fim da propriedade privada e da sociedade de classes, enfraquecer o movimento dos nacionalistas, que procuravam enfraquecer a política intervencionista da Santa Aliança, enfraquecer o movimento dos conservadores, que procuravam restaurar o antigo regime desde o Congresso de Viena, ou enfraquecer o movimento dos anarquistas, que defendiam o fim do poder político e o domínio superior do ideal humanista. Então, a geração lá de 1848, a Revolução da Primavera dos Povos, enfraquece qual movimento? Dos liberais, dos socialistas, dos nacionalistas, dos conservadores ou dos anarquistas? Essa está de presente. Vai lá. Letra D. Não, essa foi presente, né? Dos conservadores. Afinal de contas, essas revoluções elas são socialistas, elas não querem, então, restaurar o antigo regime. Então, essa foi presentinho para vocês que eu trouxe. 3. Vamos para 4. O movimento revolucionário de 1848, que abalou, mas não destruiu a ordem vigente, né, a ordem social vigente na Europa, pode ser caracterizado como um conflito no qual a burguesia, ou frações dessa classe, face ao perigo representado pelo proletariado, não tomou o poder, o campesinato, né, em luta encarniçada contra a nobreza, abriu espaço para a burguesia tomar o poder. A nobreza, diante da ameaça representada pela burguesia, fez concessões ao proletariado para se manter no poder. O proletariado, embora fosse uma classe já madura e com experiência, ficou a reboque dos acontecimentos. Não houve luta de classes, e sim disputas derivadas das tensões e contradições existentes entre ricos e pobres.
Então, o movimento revolucionário que não destruiu a ordem vigente pode ser caracterizado como um conflito no qual? O que aconteceu? O que aconteceu, então, nesse movimento? A burguesia não tomou o poder por medo do proletariado, o campesinato e a nobreza se mataram lá, a nobreza que vai dar, dar as coisas, né, que o proletariado está pedindo, o proletariado que vai tomar posse, ou não houve nada, o que aconteceu? O que houve? Ordem social vigente na Europa. E aí, gente? Ficou difícil essa? Pedro, letra C. Com um conflito no qual a nobreza, diante da ameaça representada pela burguesia, fez concessões ao proletariado para se manter no poder. Tá, mas aí a gente vai lá e pensa o seguinte, Pedro. A gente viu na questão passada, né? Então, que a nobreza ela deixou de existir porque foi uma luta contra os conservadores. Então, a nobreza não tinha mais poder, que a gente viu na questão 3. Então, a letra C não é. Qual seria? Complica um pouquinho às vezes, né, gente? Eu vou, então, dar a resposta, né? E aí vocês vão analisando comigo. A resposta correta da número 4 é a letra A. A burguesia, ou frações dessa classe, face ao perigo representado pelo proletariado, não tomou o poder. E aí você vem lá, então, novamente, né, na página 21, que é o nosso foco desse momento, que é a Revolução de 1848, e você vai ver que a burguesia tinha colocado o rei burguês, o Luiz Felipe. Quando houveram os banquetes, as jornadas revolucionárias, as revoluções, o que aconteceu com o rei burguês? Ele abdicou. E quando ele abdica, entra no poder, né, um governo provisório de república, a Segunda República na França, com o Luiz Bonaparte. Então, a gente tem o proletariado, né, tomando posse nesse momento dos acontecimentos, certo? Então, letra A é a correta. Ficou claro? Se ninguém digitou nada, provavelmente ficou claro. 5. No século XIX, a Europa foi sacudida por tantas revoluções. 1830, 1848, vai ter outras também. Que o período foi conhecido como Era das Revoluções. Esses movimentos tiveram em comum o quê? Né? Então, o que esses movimentos, essa Era das Revoluções, teve em comum? O imperialismo, nacionalismo e a participação da aristocracia territorial, corporativismo, sentimento de união nacional e participação da burguesia, internacionalismo, socialismo utópico e participação das elites intelectuais, socialismo, ideal de liberdade e participação das camadas populares. Esses movimentos da era das revoluções na Europa, né? O que eles tiveram em comum? Essa está presente também. Foi um presentinho que eu trouxe, facinho. Vai lá. Qual? Qual a resposta na 5?
Letra. Responde, gente. Danilo jogou a letra D. Socialismo, ideal de liberdade e participação de camadas populares. Certíssimo. A gente está falando nisso, né? De que essas revoluções, a de 30 foi uma revolução mais burguesa, mas a de 48 foi uma revolução socialista, né? Então, erguei meus pés aqui, que está começando a doer. Socialista, que vai ter, então, a participação das camadas populares. E o que eles tinham, o que eles estavam lutando? Lá naquelas anteriores que a gente viu, né? A questão de ter poder e a questão de não ser mais explorado pelos regimes capitalistas. Então, por isso a letra D é o que esses movimentos tiveram em comum, ok? E número 6. Vou tirar um pouquinho para cá, porque está em cima do... Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII foi, né? Então veja que agora a gente está lá na reforma industrial. A acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio, a concorrência tecnológica entre ingleses e americanos que estimulou o desenvolvimento econômico, a expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento, o movimento ludista na Inglaterra, com a destruição das máquinas consideradas obsoletas, ao incentivar a invenção de novas máquinas, a abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra por meio de um acordo comercial conhecido como Pacto de Berlim. Por que houve o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII? Mole, 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 gente. Vai lá. Presente é... Quando eu trago presente é bom. Vai. Letra A, né? Então, letra A tá na carinha aí, que foi o que resultou no processo de industrialização. A gente tem lá os burgueses que começaram, então, agora a acumular capital e começaram a investir em tecnologia, e esse investimento em tecnologia fez com que eles contratassem os artesãos, para daí dar início às manufaturas. Das manufaturas foi feito, então, as máquinas a vapor, que daí a Inglaterra tinha também ferro, tinha carvão, tinha mão de obra, tudo que precisava para estimular a industrialização, além, então, né, da acumulação de capital. Exploração colonial que os burgueses faziam, lembrando que a Inglaterra já tinha feito a Revolução Gloriosa, que o parlamento ele era dirigido pela burguesia, e que o rei lá na Inglaterra ele não participava das decisões, enfim, né? Então tem tudo isso aí. Foi aquele acordo lá do Bill of Rights que o Guilherme de Orange, então, assinou. Então, lá na Revolução Gloriosa. Uma coisa liga à outra. 7. Leia o texto a seguir e aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação. A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos em quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente e mais rapidamente do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, cerca de 10.000 anos antes. Vamos lá. O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. Segundo o texto, a máquina, tá? Então, erro de datilografia. A máquina a vapor, datilografia, bom, né? Mostrei minha idade. Erro de digitação. Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que este foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção.
O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução Industrial provocou ao mundo contemporâneo. Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade. O texto indica que a agricultura, durante 10 mil anos, impediu que a indústria se desenvolvesse. Tá, esse é presente, mas vai lá, elimina as ridículas para mim, por favor. Né? Para a gente poder fazer uma análise. Elimina as ridículas, porque o presente está na cara. Então, vai eliminando as ridículas. Elimina uma, gente, bem ridícula, para a gente rir, porque eu fui ler e quase que ri. A letra D. Cara, a letra D, eu quase ri quando eu comecei a ler. Né? Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade. Meu Deus! Se ela era a vapor, ela não era elétrica. Então, ridícula. Letra A, vamos lá, para ridicularidade. O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Então, eliminei a letra A, eliminei a letra D. Elimina mais uma ridícula. Letra E, né? O texto indica que a agricultura, durante 10 mil anos, impediu que a indústria se desenvolvesse. Ai, meu Deus, né? O que a gente é obrigado a ler. E aí vocês eliminaram a letra C também. O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida para a Revolução Industrial provocando o mundo contemporâneo. Né? Essa estava tão na cara que dá até vergonha da gente colocar aí para vocês. Mas é para você perceber que existem algumas questões que elas ficam mais fáceis, está travada a minha câmera, mas ainda não se incomodem com a minha câmera travada, tá? Então, assim, é muito ridícula a ideia, algumas questões muito difíceis, né, no múltipla escolha, ou não difíceis, mas mais interpretativas, e outras que você olha assim e diz assim, tá na cara, né? E caiu minha conexão. Aí, voltei. Caiu minha conexão, mas aí eu já tô aqui de novo. Tá? Vocês estão me vendo? Agora? Me vendo, me ouvindo? Então, beleza. Né? Cara, eu falei, eu avisei no início da aula que a minha conexão hoje estava caindo, né? Então, não foi novidade para ninguém. Não sei por que, que hoje está caindo e eu nem tenho, assim, vento, nem nada. Não sei o que houve. Enfim, né? Eu estava comentando, não sei se vocês ouviram, de que as questões, elas são, assim, algumas mais interpretativas e outras mais fáceis da gente encontrar a resposta, né? Mas se você souber o conteúdo, é isso que vai estar, então, dentro do nosso simulado. Repararam? É a apostila 20, que vai estar no nosso simulado, da página 6 até a página 22. Da página 6 até a página 22. Resumindo, Revolução Industrial, Revolução de 30, Revolução de 1848. É isso que cai no nosso simulado, né? Tanto que eu trouxe para vocês essas questões para vocês já meio que perceberem para que lado vocês vão ter que caminhar. Período regencial, não, só deixa eu conferir, mas eu acho que eu não coloquei período regencial, não. Porque como o período regencial ele é um período simples, só um pouquinho, Matheus, já te conto, que eu tenho aqui as questões, eu já vejo aqui se eu coloquei período regencial. Segundo ano. Ah, eu coloquei sim. Um pedacinho do período regencial tem. Coloquei. Mas período regencial tá bem molezinho, tá? Então, é período regencial, realmente, obrigado por me lembrar. Período regencial, Revolução Industrial e a Revolução ali de 30 e 48, que é o que cai no nosso simulado, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa e tal, vocês me chamam, né? E aí a gente vai resolvendo essas questões das dúvidas. O que mais que eu queria falar?
Então, na aula passada, que foi unificação italiana e unificação alemã, ela... Eu não me lembro se eu coloquei. Eu não coloquei na prova. Eu já fiz as questões de prova e eu não coloquei na prova, né? Porque, na verdade, assim, elas não são muito cobradas dentro da nossa região, né? E aí, na prova, eu me limitei à próxima apostila, que é segundo reinado. Então, a prova vai estar com o segundo reinado só, né? Então, tá bem sossegado para tirar nota, tá bem fácil, não tem nenhuma, a princípio não tem nenhuma pegadinha, né? A gente não tá aí com essas intenções, tá? Qualquer coisa vai me chamando, né? E aí a gente vai resolvendo. Aproveita o final de semana para estudar, não deixa para estudar na última hora. Simulado de somatória, ele sempre complica um pouquinho, né? Então, garanta as suas notas. E, voltando a comentar, essa semana eu já coloco o trabalho na mestre. O próximo trabalho não vai ter tempo extenso, eu vou deixar no máximo uma semana o trabalho, né? Porque não adianta deixar tempo extenso, dá na mesma. Tempo extenso ou um dia de trabalho vai dar na mesma. Então, assim, vai ser uma semana para fazer o próximo trabalho, no máximo, né? E aí que eu vou deixar, tá bom? Mas também não vou judiar muito no trabalho, não vai ser nada assim para fazer leituras extensas e tudo mais, né? Mas vai ser sossegadinho, certo? O que o Paulo tá aí digitando? Vamos ver. Fala aí, Paulo. Teu microfone tá aberto, Paulo? Fala aí. Tá, né? Deixei aberto, né? Não tá? Tô abrindo de novo. Então, aberto também o microfone. Tchan, tchan. Enquanto o Paulo está digitando, para resolver as questões, resolvam as questões da apostila, gente. Né? Ah, estou estudando e tal, e vai resolvendo as questões da apostila, né? Para que você veja como é que tá, como que você está no teu raciocínio. Faça como... Eu gosto de ir resolvendo as atividades assim, porque daí a gente já vai percebendo, putz, estou muito ruim em tal coisa. E aí você já sabe que você tem que estudar mais ali. Tá bom? Ok? Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Temos ainda 2 minutos de aula, né? Para a gente poder ter algum comentário, alguma coisinha aí que vocês queiram. Nada? Nossa, que beleza! Eu confesso que esse assunto das revoluções, assim, a única revolução que eu gosto é a Revolução Industrial. As outras eu não sou muito chegada, assim. Né? A gente trabalha porque há necessidade, né? Mas não que é um assunto que eu gosto. E aí a gente volta para o segundo reinado, a partir das próximas aulas aí, para a gente poder... Nós falamos da unificação italiana e alemã na aula passada, né? Falamos sim, lembrei. E aí a gente vai estar já falando do segundo reinado a partir da próxima semana, né? Que são assuntos de da prova da nossa avaliação de terceiro bimestre. Tá bom? Se não há nada a mais, né? A Júlia tá falando aí com a gente, vamos ver o que a Júlia tá falando. Beleza, prof? Então tá bom, então beleza para vocês, né? Se não há nada a mais, então vamos nos despedindo, né? Lembrando, estudem, não vão deixar para a última hora. Gente do céu, eu estou avisando isso faz tempo e vocês estão aí, deixandinho para a última hora. Não façam isso para não se prejudicarem. Né? Ano que vem é terceirão, cara. Ano que vem o negócio é para pegar mesmo, o bicho pega. Certo? E aí faltam o quê? Alguns dedinhos para você alcançar o terceirão, né? Porque nós já estamos no final do terceiro bimestre, e aí só tem o quarto bimestre e você já está lá. Né? Terceirão, cara. Você vai chegar lá no teu terceirão. E o terceirão vai ser bem mais puxado, porque além das questões do terceiro,
vão ter alguns assuntos do segundo que a gente vai retomar para que fique mais claro, para que fique mais firme para vocês. Então, a gente já estava vendo lá, planejamento do ano que vem vai ser extenso. E aí, quero saber. Tá bom? Beijo, até semana que vem.